Filicino, Roma Filicino, nós vos saudamos e invocamos. Vamos ler a parte final, já que fomos interrompidos por falta de bateria quando estávamos quase a acabar, e vamos então reler um pouco da parte final e concluirmos. Os egípcios faziam gravar um escaravelho no anel que usavam para obter o vigor e a coragem. Entre parênteses diremos, pois era um símbolo de renascimento, de força grande, já que ele consegue mover certos pesos. Os antigos, pela vida longa, esculpiam a imagem de Saturno na safira, sob os traços de um ancião sentado sobre um dragão, tendo uma mão por cima da terra, da cabeça coberta de um véu, e tendo noutra uma foicinha ou peixe. E era a vida longa. Para a vida longa e feliz, a imagem de Júpiter numa pedra clara ou branca era a de um homem vestido de amarelo, coroado e sentado sobre uma águia. Para que a águia, como capaz de olhar o sol, de se elevar muito alto, para podermos também nós diariamente erguer-nos acima das dificuldades e afirmarmos a visão penetrante, a visão que capta a luz divina e solar e a irradia pelo coração e pelos seus próprios olhos em alegria e felicidade. Contra a timidez, à hora de Marte, na primeira face de Escorpião, esculpia-se uma imagem de Marte armado e coroado. Já contra a doença, a imagem do Sol sob a forma de um rei sob um trono. Para a alegria, Vênus, uma jovem vestida de amarelo e de branco e tendo frutas e flores consigo. Para fortalecer a memória e o espírito, a imagem de Mercúrio seria desenhada ou esculpida sob o aspecto de uma pessoa com muitas cores, tendo os pés de águia e sentado sob um trono, tendo um galo na mão esquerda e uma roseira na mão direita. E nós conhecemos alguns amuletos e talismãs e desenhos de bagas gnósticas e do Egito em que utilizavam esta figura mercuriana, por vezes um pouco híbrida, com o animal e o ser humano, já que naquela época era maior a familiaridade e a unidade entre os seres e os animais e as suas qualidades e forças. A Lua será representada numa jovem filha, uma jovem rapariga, uma jovem mulher com cornos, tal como vemos por vezes em Indiana, com serpentes sob a cabeça e sob os pés. Serpentes das energias da Shakti, na tradição indiana, energias poderosas irradiando de si próprio, seja do seu kunde, seja das suas emoções, sentimentos, pensamentos, a sua energia psíquica. Mas as pedras preciosas, submetidas
como todas as coisas, aos influxos celestes, têm por elas mesmas propriedades ocultas. Assim, o coral e a calcedónia, por estarem ligadas às virtudes de Júpiter e de Vênus, são eficazes contra a bilis negra. A ágata, por influência de Mercúrio, é boa para a visão e contra os venenos. Seráfion escreve que quem leva um jacinto na pedra é preservada do raio. E, por Lua e Vênus, Lucina, a hetita, pedra tirada da cabeça da águia, facilitaria o parto quando se aplicava sob a vulva. Nós temos que ver aqui de facto que há aqui uma mistura muito grande entre crenças muito antigas e que por vezes funcionavam não porque houvessem propriedades intrínsecas ou químicas, mas porque a fé das pessoas e do médico e as energias de cura que eles projetavam eram capazes de provocar as curas ou intensificar os campos energéticos das pessoas. É isso que de facto se trata na magia. Há uma intensificação da ligação entre as forças celestiais e solares e dos mundos espirituais e o ser humano, bem como também das próprias forças da Terra e dos elementos da água, do fogo, etc. Diz-nos ainda Tomé, na sua escolha abreviada, e aí há que recomendar certamente as pessoas lerem o Da Vita por quem se interessa por cura na base de plantas e de pedras e de signos, ao lê-lo, já que encontra a sabedoria medieval e renascentista em alguns aspectos experimentada por alguns daqueles médicos dessas épocas. Se nós queremos assegurar a integridade da visão, faremos muito bem em meter no nosso anel um fragmento de cristal com um grão de funcho. Já para nos preservar dos ladrões, seria uma pedra de ímã e a chicória, para adquirir a riqueza, a esmeralda e a salva, para permanecer casto, o topázio e o trevo, e para manter a alegria da nossa alma, a ametista e o aristolos, que é uma planta que eu desconheço. Aqui é interessante observarmos, e agora vamos pôr uma imagem feita na época de Ficino e de Pico della Mirandola, numa pintura que está em Florença, numa igreja. Ficino à esquerda. Aqui o que há de interessante, como eu disse, é nesta segunda parte, a parte final, a combinação das pedras preciosas e umas ervas ou sementes ou plantas medicinais. Portanto, há aqui uma conjunção, uma energia um pouco mais petrificada e outra mais viva, que teriam efeitos, segundo no fundo estes repertórios tradicionais, de grandes capacidades de cura, que nós sabemos que em grande parte há aqui uma mistificação grande e não podemos fiar-nos neste tipo de conselhos.
e tentei agora ver se descobria melhor o que é o Aristolos, mas não, e vamos concluir com o que Ficino diz ainda. O Aristolos há que ver depois num dicionário. Vamos concluir brevemente. Se alguns preceitos de higiene são sem dúvida fruto da experiência de Marcelo Ficino, ele inspirou-se muitas vezes na ciência botânica da escola de Salerne, na medicina árabe, que exerceu uma influência preponderante na terapêutica da escola de Salerne. Mesouet, Avicenne, Raiz, Serafim são os seus, escreve ele aqui, ídolos, que é um exagero, claro, completamente, mas são referências para Ficino. A medicina árabe tinha ganho, desde o século XIII, a entrada nas escolas ocidentais. A Universidade de Bolonha, com Tadeu de Florença, tinha inaugurado uma reação salutar, mas os seus sucessores não puderam resistir, nos primeiros anos do século XV, a uma nova germinação do arabismo, favorizada pelo estudo dos filósofos alexandrinos com as suas superstições astrológicas. O número dos médicos astrólogos na época do Renascimento é infinito. A profissão de médico comportava ao mesmo tempo aquela de astrólogo. No século XVI ainda, Jean de Indagine não poderia conceber outra medicina que a astrológica. Essa tropa, esse rebanho de médicos imbecis que se impõem poder curar por si próprios sem o socorro dos astros e ignoram a astrologia, eles não são verdadeiros médicos, eles são médicos. Mas nem todos os contemporâneos de Ficino partilharam destas atrações enganadoras. Nicolaus Leonicenos, por exemplo, restaurador da medicina hipocrática, na sua carta a Ângelo Policiano, de 1492, e Ângelo Policiano era o outro grande ser renascentista que está neste fresco em Florença, ao lado de Ficino e de Pico da Miranda. Ângelo Policiano, que foi mestre de alguns dos primeiros humanistas portugueses, mestre de retórica. Esta carta tem como título De Plini aliorumque erroribus, 1492, os erros de Plínio e de outros. Nicolaus Leonicenos ergue-se com autoridade contra a influência dos árabes. Infeliz ou maldito ao doente que cai num médico formado pela escola dos árabes e ordena os seus remédios de acordo com Mesouet e Serapion. Pico de la Miranda, que Ficino esperava juntar à sua causa, ou seja, à sua crença e utilização astrológica, escreveu um tratado contra a astrologia. E sabemos que este é um tratado contra a astrologia, mais a astrologia judiciária, a que tentava prever o futuro, já que o livre-arbítrio era indiscutível e um determinismo absoluto não podia existir, não que ele não negasse alguma influência dos astros. Acabou por chegar a Portugal muito cedo, porque Frei António da Beja foi um confessor da Rainha Dona Leonor e traduziu para ela uma grande parte desse tratado de astrologia. Entre nós, o meu querido amigo José Vitorino Pina Martins publicou sobre este tratado, publicou várias páginas dele e comentários interessantes que eu espero um dia talvez também partilhar. Mas então, nesse tratado, Pico de la Miranda, que morreu muito cedo, com 32 anos, aos lados de Savonarola, muito
entusiasmado até em tentar pregar mais o cristianismo e afastando-se um bocadinho do hermetismo em que ele tinha estado nos primeiros tempos, em que, de facto, dotado de uma grande inteligência, de uma capacidade de memória tremenda, desafiar até a discutir uma série de teses filosóficas e teológicas com os sábios de todo o mundo, o que o Papa não gostou e que o proibiu e depois excomungou porque algumas delas eram consideradas heréticas. Pico de Miranda tem, de facto, nestes últimos tempos, por influência de Savonarola, uma reação contra esse tipo de grande fusão das várias tradições, num sentido em que existia uma prisca teologia, uma filosofia perennis, uma tradução imemorial, a tal religião natural que o próprio Santo Agostinho fala e que estava presente nos caldaicos, nos hebreus, nos zoroástricos e que chegava até aos cristãos. Mas aqui Pico de Miranda vai concluir este artigo de Tomé, que é claramente uma pessoa que não crê tanto na influência dos astros, nem das esferas planetárias, e vai dizer-nos assim: o meu amigo Marcílio, na defesa da astrologia, caminha sob os traços do seu mestre Plotino. Como sabemos, este jovem Marcílio Ficino foi o primeiro tradutor no Ocidente de Platão e Plotino e dos textos herméticos. Não é que não houvesse já, sobretudo na valiosíssima escola de Chartres, algumas traduções de alguns diálogos de Platão, mas foi ele que deu a primeira tradução completa dos dois, do grego para o latim, e a partir daí se espalhou em latim por toda a Europa e começou a ter traduções nacionais. Foi um homem importantíssimo, ainda que a sua obra mais importante é a Teologia Platónica das Almas, em que ele tenta provar a imortalidade da alma. As suas cartas são também muito valiosas e eu tenho, volta e meia, traduzido algumas e comentado um pouco. Depois diz-nos então Pico de Miranda: o meu amigo Marcílio, na defesa da astrologia, caminha sob as passadas do seu mestre Plotino. Quando ele pensa na fraqueza do homem e na versatilidade do seu destino, ele deseja um socorro do céu e não pode ser facilmente persuadido da impossibilidade de realizar o seu desejo. Muitas vezes eu ridicularizei a fé de Marcílio na astrologia. No que, meu policiano? No que o meu policiano, com os seus sarcasmos espirituais ou com as suas críticas espirituais, estava ao meu lado, pois ele é verdadeiramente um ser, um homem para destruir toda a superstição. Isto assim terminou este artigo do Tomé, que não crê, faz alguns resumos um bocadinho exagerados, nomeadamente na primeira leitura, na ocupação do tempo, que não dá uma visão completa, e certamente um dia espero fazer um bocado mais justiça a Marcílio Ficino e à sua sabedoria, evidentemente sem estar a querer defender in extremis as energias do cosmos astrológico tal como nós as conhecemos e muitas vezes debitamos. E estou-me a lembrar de uma astróloga que já partiu, que afirmava taxativamente certo tipo de previsões ou acontecimentos a partir da descoberta de um planeta mínimo, o tal Quiron, que está a uma distância incalculável e cujas influências, ainda que possam chegar até
à Terra ou que se possam transmitir no cosmos, para serem estudadas e serem identificadas como causando isto e aquilo, precisariam de muitos anos e muitos estudos que conseguissem fazer uma leitura, seja nas pessoas, seja nos acontecimentos, que estivesse de acordo com a passagem desse planeta pelas constelações e seus signos. Este aspecto astrológico são, portanto, complicados de se provar. Nós podemos considerar mais, tal como os chineses têm a sua astrologia oriental chinesa, e muitas vezes, a partir desses arquétipos e dessas crenças, criam energias que auxiliam as pessoas. Assim também no Ocidente, e nós sabemos que ainda por cima a posição real dos astros neste momento não corresponde à posição das constelações, devido à posição dos equinócios, não corresponde exatamente à que é dada na astrologia. E aí Rudolf Steiner, com a sua tentativa de regenerar ou redescobrir ou apontar uma nova astrologia mais atual com a posição dos astros no céu, foi uma tentativa de criar. De qualquer forma, como nós sabemos, o mundo psíquico e o mundo das energias são extremamente rápidos. A física quântica tem provado a capacidade do ser humano ter influência à distância, ou ver à distância, ou intuir, e todo este tipo de sincronias e de entrelaçamento das almas num cosmos realmente extraordinário, e é pena que a humanidade não consiga desenvolver mais, como está aqui nesta imagem, um centro de forças, um chakra pintado em batik por uma amiga professora de yoga e que há muitos anos pintou este Sahasrara e que dá-nos uma certa energia que devia estar até mais corretamente posto assim. Agora é que eu estou a ver, e que acompanhou o nosso querido amigo Marcelo Ficino, e nesta leitura que fizemos possam as pessoas aprofundar o seu conhecimento das energias anímicas, psíquicas, energéticas, para que este mundo fabuloso possa ter mais esplendor divino manifestado na vida dos seres humanos. Luz, amor e gratidão para Ficino, e que ele nos inspire. Amém.